É oficial, são 200 anos desde que a Jane Austen deixou esse mundo e desde que a literatura perdeu uma de suas maiores figuras. E tanto tempo depois a gente vê que a obra dela continua sendo muito discutida, muito admirada e até descoberta por muitas pessoas. E isso ficou muito evidente nesse mês de julho, que marcou o bicentenário da morte dela, porque foram várias homenagens, várias publicações a respeito da autora e a gente viu que uma pergunta basicamente se repetiu nesse movimento do mês de julho, que foi por que a Jane Austen continua tão relevante 200 anos depois da morte. E essa pergunta abre margem para várias respostas, desde aquelas que são mais objetivas, que podem falar sobre os recursos estilísticos que ela utilizou na narrativa dela. Podemos falar também sobre a força de uma mulher finalmente falando mais ativamente sobre personagens femininas. Também podemos lembrar de crítica social, que foi muito forte na obra dela. E também existem respostas mais subjetivas, que dizem mais do que o leitor sente ao entrar em contato com a obra dela, que tipo de ensinamentos o leitor pode tirar. E é dessa parte mais subjetiva que eu vou tratar nesse vídeo, porque eu vou fazer um exercício que, se você for tentar, provavelmente você vai chegar a outro resultado, porque é a hora de elencar quais são os meus romances preferidos. Para esse ranking, eu vou considerar os 6 romances completos da Jane Austen, deixando de fora aquele que também é um romance completo, mas é menorzinho, é escrito em forma de cartas, que é o Lady Susan. Eu já falei dele em outro vídeo e aí eu tô deixando os 6 para que esse não fique tão grande. E também eu acredito que essa coletânea de 6 romances completos é a mais conhecida para todo mundo. Eu devo avisar que talvez tenha spoiler, talvez não, vai ter spoiler, porque em alguma parte eu vou entrar em algum aspecto do livro para poder explicar por que eu prefiro em relação aos outros. E devo avisar também que foi um pouco difícil chegar a essa lista, principalmente na hora de escolher os menos preferidos, porque eu amo todos os romances dela e eu não sou nem muito confiável para apontar alguma coisa que não seja tão boa em cada um dos livros. Então, vamos começar. Não é porque ele está na última colocação que eu não ame esse livro, mas ele, em relação aos outros, é considerado por mim como um dos mais sérios que a Jane escreveu. Ele é mais denso e não chega a ser leve ou cômico como Emma ou Orgulho e Preconceito. Ele é centrado na Fanny Price, que vem de uma família muito pobre e é levada para ser criada junto com os tios na mansão chamada Mansfield Park, que dá título ao livro. E ela vai crescendo sem pertencer de verdade àquela família, apesar de ela viver junto com eles aquele tempo todo. Ela não é considerada como igual, ela não tem acesso às mesmas festas ou aos mesmos locais que a família tem. No entanto, uma pessoa que ajuda ela a passar por tudo isso e que é meio que um consolo no meio de um ambiente meio hostil é o Edmund Bertram, que é o primo dela, que logo que ela chega na casa ele já faz uma amizade muito legal com ela e é com ele que ela tem mais conversas, é com ele que ela mais se identifica e isso é muito bom. Mas é justamente esse primo que é o problema do livro para mim, porque eu não consigo gostar tanto dele quanto a gente acaba gostando dos outros heróis dos outros livros. Sim, o spoiler também já é que ele é o herói, né? Mas ele é quase tão consistente quanto a Fanny, porque ela é muito firme nos princípios dela. Ela persegue sempre o que é certo e não se importa com os outros fazendo tudo errado ao redor dela. E a princípio o Edmund é um pouco disso também,
mas com a chegada da família dos Crawford, as coisas mudam muito na casa e ele se interessa pela Mary e aí ele começa a perder essa consistência para mim, porque ele vai começando a abrir mão do que ele achava certo e começar a mudar de ideia para tentar agradar a Mary. E nisso ele vai negligenciando a amizade que ele tinha com a Fanny. Isso para mim é imperdoável, mesmo que ele pedisse desculpas depois, mas na minha opinião ele não chega a pedir desculpas de uma forma satisfatória. Então eu considero que o Edmund é o ponto fraco desse livro, que faz esse livro ficar na parte de baixo da lista para mim. E a Fanny acaba sendo um grande prêmio de consolação só porque não deu certo com a Mary. Então eu não me conformo muito com isso, mas ainda assim é um ótimo livro. Vamos para a 5ª colocação. Ao contrário de Mansfield Park, a Abadia de Northanger consegue ser bem leve e ele acaba sendo uma grande sátira que a Jane Austen fez aos romances góticos que eram muito populares na época e que eram lidos principalmente pelas mulheres. E ela entra em defesa do gênero romance, que não era bem visto na época e era considerado como uma literatura inferior. E esse livro ele é diferente em relação aos outros porque ele traz aquela atmosfera de mistério, de acontecimentos extraordinários, mansões mal assombradas. Ela faz isso utilizando como personagem principal a Catherine Morland, que é uma leitora ávida de romances góticos e que está saindo pela primeira vez do círculo familiar para a cidade de Bath. Então ela vai entrar em contato com a vida em sociedade, fora da família e fora dos livros e fora daquele mundo de imaginação dela. Então é super interessante esse florescer da Catherine e um ponto super positivo desse livro é o Henry Tilney, que é o herói do livro, que para mim é o melhor dos heróis da Jane Austen, porque ele é leve, ele é engraçado, ele não tem medo de demonstrar interesse e ele é uma pessoa que ajuda muito a Catherine nesse caminho de amadurecimento, de mostrar que o mundo real pode ser muito mais complexo do que as histórias que ela lê. Eu gosto muito desse livro, ele é super divertido, mas para mim ele fica aqui na 5ª colocação porque eu acho que os outros conseguem ser mais envolventes e conseguem trazer mais críticas e mais ironias dentro de situações que são mais cotidianas e que são mais corriqueiras. E é isso que eu gosto muito na Jane. Então, como eu disse, foi difícil escolher essa lista dos menos preferidos, começando aqui pelo 6º e pelo 5º colocado, mas os próximos que virão conseguem mexer um pouco mais comigo. Esse livro é lindo e ele traz vários elementos que eu adoro na escrita da Jane. Um deles, por exemplo, é essa capacidade que ela teve de criar personagens super irritantes, pessoas ridículas e que acabam sendo muito engraçadas. E isso não falta em Razão e Sensibilidade. E a história é centrada nas duas irmãs, a Eleanor e a Marianne Dashwood. Elas vivem numa situação até confortável, mas quando o pai delas morre, a coisa complica para o lado delas e elas acabam sendo forçadas a mudar de casa junto com a mãe e a irmã mais novinha, que é uma criança, que é a Margaret. Elas se mudam para uma vizinhança que tem gente muito inconveniente, apesar de serem pessoas boas e com boas intenções, eles são muito indiscretos, se metem muito na vida das meninas e isso já começa a ser engraçado. Outro elemento que é muito legal nesse livro é o contraste entre as duas personalidades das irmãs, da Marianne e da Eleanor. Enquanto a Eleanor é bem mais centrada, mais reservada, mais prudente, a Marianne é super impulsiva, se deixa levar pelas emoções e não faz muita questão de esconder o que sente, não quer esconder o que pensa. E é legal como elas duas vão se equilibrando ao longo da narrativa e elas vão aprendendo mesmo uma com a outra.
Então, do mesmo jeito que a gente pode fazer aquela leitura de que em Orgulho e Preconceito, nenhum dos dois personagens principais representa 100% esses conceitos do título, né? O Darcy não é 100% o orgulho e a Lizzie não é 100% o preconceito. O mesmo se aplica aqui em Razão e Sensibilidade, porque a Eleanor não é 100% a razão, nem a Marianne é 100% o sentimento. E essa dinâmica para mim é muito legal. Mas vamos à terceira colocação. Emma Woodhouse, rica, mimada, sem noção e não acerta uma. Eu adoro essa história, ela é super engraçada. E ela traz uma personagem bem humana, que mete os pés pelas mãos, achando que está fazendo a coisa certa, mas na verdade ela está fazendo a leitura toda errada da situação. Dá para se identificar muito com isso. E eu tô relendo esse livro porque ele vai ser o primeiro que vai entrar em discussão no clube de leitura da Jane Austen daqui de Fortaleza, no mês de setembro. E tá sendo uma releitura muito legal, porque eu não lembrava de vários detalhes que as adaptações acabam deixando de fora. A história é centrada na Emma, que tem uma situação econômica super favorável e que não depende dessa coisa de ter um casamento para melhorar de vida, então ela tá super confortável na vida, até que as ações dela começam a ter consequências meio que desastrosas. Ela acha que é casamenteira, então um dos divertimentos dela é tentar juntar casais que ela acha que vão dar certo, sendo que quando ela tenta juntar a nova amiga dela, a Harriet Smith, com o Mr. Elton, que é meio que o pastor, o reverendo da comunidade, as coisas não dão nada certo, porque o Mr. Elton, na verdade, estava interessado nela. E esse jogo de ambiguidade entre a corte que ele está fazendo para ela, mas está sempre junto com a Harriet, é muito engraçado. Esse livro tem uma escrita brilhante, porque eu lembro que da primeira vez até eu fiquei confusa achando que o Mr. Elton estava interessado na Harriet, mas tudo explodiu quando ele acabou fazendo uma proposta de casamento para Emma. Outro ponto maravilhoso desse livro se chama Mr. Knightley, que é o herói da história, porque ele sempre esteve por perto da Emma, ele é muito próximo da família, ele é 16 anos mais velho, algumas pessoas não gostam de lembrar desse detalhe, mas ele é uma das pessoas mais sensatas do livro inteiro e ele é a única pessoa capaz de ver os defeitos da Emma e de falar tudo para ela. A única coisa que ele não consegue compreender tão bem são os próprios sentimentos, assim como a Emma, e é legal ficar torcendo para que eles dois descubram o que sentem um pelo outro e que se resolvam, o que, claro, acaba acontecendo porque o maior spoiler de qualquer romance da Jane Austen é que vai ter casamento. Eu gosto desse livro porque ele traz uma evolução no caráter da Emma, porque a cada erro novo ela pelo menos não comete de uma forma tão grave como no anterior, pelo menos muda a forma como ela erra. Então a gente vê que aos poucos ela aprende sim algumas coisas. Eu só consigo deixar esse livro em terceiro lugar porque os outros dois são muito, mas muito bons. E por eliminação você já sabe quem está por vir, mas vamos ao segundo lugar. Pois é, ele não é o meu preferido, apesar de eu saber que ele é o mais conhecido, o mais adaptado e provavelmente o mais querido, mas é porque Persuasão mexeu comigo de uma forma mais intensa, mas eu vou falar de Persuasão depois, claro, porque ele é o primeiro lugar. Agora, quanto a Orgulho e Preconceito, eu acho quase impossível não amar esse livro e não perceber a genialidade dele. Ele é meio que a mãe daquelas narrativas sobre o mocinho e a mocinha que começam se odiando e depois vão se conhecendo e acabam percebendo que se gostam. E ele traz também a personagem principal feminina mais importante da Jane Austen, na minha opinião, e eu acho que na de muita gente também, que é a Elizabeth Bennet, que é uma mulher forte, ousada, que de uma forma ou de outra questiona
as condições sociais impostas sobre as mulheres da época e que, apesar de não ter uma situação econômica favorável, acaba recusando duas propostas super interessantes de casamento, porque ela simplesmente não acredita que vai ser feliz. E isso, para a época dela, era super incomum. Como é que a mulher não aceita uma proposta de ter estabilidade social, financeira e, enfim, de não acabar na miséria? Eu acho esse livro um dos mais engraçados e que tem os melhores personagens. Assim como em Razão e Sensibilidade, muitos deles são irritantes e escritos de uma forma muito marcante. Basta lembrar da Senhora Bennet e de toda a sua tolice e do seu exagero. A gente tem o Mr. Collins, que fala muito, o diálogo dele preenche uma página com coisas que são desnecessárias. A gente tem a inconveniência e a imprudência da Lydia Bennet, a arrogância da Caroline Bingley e da Lady Catherine de Bourgh, e é claro que esse livro traz um dos maiores crushes literários de todos os tempos, chamado Mr. Darcy, que é o cara que surpreende a Lizzie como uma forma de mostrar a ela que nem sempre o julgamento que ela faz das pessoas é correto e que ela não é aquela pessoa que sabe de tudo. E é legal que esse encontro também muda a personalidade dele, porque ele vai aprendendo que existem outras formas de conquistar o coração da Lizzie e que ele tem que deixar de mão a arrogância e aquele jeito fechado dele de ser, que ele vai precisar se esforçar muito mais para merecer uma mulher tão inteligente e tão esperta quanto ela. É uma história que trata de superar primeiras impressões, de conhecer o outro, conhecer a si mesmo e tentar aprender com os próprios erros, e é por isso que eu considero Orgulho e Preconceito como uma das melhores histórias da literatura de todos os tempos. Mas vamos lá para o meu primeiro lugar, Persuasão. Eu não tenho a menor estrutura para esse livro, o meu coração aperta só de lembrar, e eu acho que até agora nenhuma adaptação conseguiu traduzir a emoção que esse livro traz. Ele tem os elementos que os outros livros também têm. Ele tem uma mulher forte, que é a Anne Elliot. Ele tem uma questão social de fundo, que seria a nobreza em decadência e os novos ricos que não nasceram em berço de ouro. E ele tem também aqueles personagens que nós amamos odiar. Mas o que me pega nesse livro é o romance. O ponto-chave de Persuasão, para mim, é o desfecho, e é um desfecho que a própria Jane Austen escreveu quando estava revisando Persuasão. Ela já tinha feito capítulos finais de outra forma e não são tão impactantes como os que realmente ficaram. E graças a Deus ela fez essa mudança, porque a forma como ela encerra a história, aquele ápice do romance que estava sendo reprimido há 8 anos, aquelas duas pessoas que estavam esperando uma segunda chance de se entenderem, na forma como elas se entendem, é muito intensa e muito bonita. Mas de quem eu tô falando, né? Essa história é da Anne Elliot e do Captain Wentworth. Eles se conheceram há muito tempo, quando ela era um pouco mais jovem, e eles se apaixonaram e ele queria casar com ela. Mas ela foi persuadida por uma amiga muito íntima da família a não aceitar esse pedido, porque ele era pobre, a família dela era muito rica, ele era um marinheiro em plena guerra, então era uma situação muito instável para ela, e ela acabou seguindo esse conselho e sendo persuadida a não aceitar esse pedido, mas foi uma decisão que trouxe arrependimento para ela pelo resto da vida. 8 anos depois, eles se reencontram, a família dela já está passando por sérios problemas financeiros e ele já tem ficado rico porque ele fez fortuna na guerra, e eles têm que começar a conviver de novo no mesmo círculo social, e fica essa grande pergunta dela, dentro dela, será se ele me perdoou? Será que ele ainda gosta de mim? Ela sabe que ainda gosta dele, mas ela
vai aguentando tudo aquilo calada e tentando se guiar pelo comportamento dele. E ela vai vendo também que ele ainda está muito ressentido com ela e que ele está se mostrando disponível para as outras mulheres solteiras e mais jovens que ela, porque nesse ponto ela já tem 27 anos. 27 anos na época de Jane Austen para uma mulher solteira já era bem perigoso. E um detalhe ainda mais cruel é porque ele tá tão ressentido que ele fala na frente dela que procura uma mulher para se casar, uma mulher que tenha caráter firme e que não seja tão facilmente persuadida. Então, é uma barra bem pesada, é bem muito sofrimento mesmo. Eu fui entender melhor por que eu gosto tanto desse livro quando eu li a biografia Uma Vida Revelada, da Catherine Reeve, porque ela meio que faz essa comparação entre persuasão e orgulho e preconceito em relação a como a Jane fez o desfecho da história. Porque uma das críticas que a Jane até chegou a receber seria de que ela, por ser uma mulher solteira que nunca casou, ela não saberia como seria a linguagem de duas pessoas que estão apaixonadas. Então, ela fez toda a história do Darcy com a Elizabeth, mostrou em detalhes toda aquela luta que eles tinham para se entender, mas quando chega na hora do Darcy se declarar para a Elizabeth, ela dá uma recuada e deixa que a gente imagine quais são as palavras que ele utilizou naquele momento em que eles se entenderam. E não foi isso que ela fez em Persuasão. Em Persuasão, ela construiu toda aquela tensão e deixou bem explícita a forma como o Captain Wentworth se declarou para Anne em forma de uma carta, que é a passagem mais linda do livro todo. Então eu fico com Persuasão como o meu primeiro lugar, por ser a história de amor que eu considero a mais bonita e por ter sido aquela que teve uma segunda chance e que sobreviveu, mesmo quando toda a esperança já tinha ido embora. Então, recapitulando, fica aí o meu top 6 dos romances completos da Jane Austen. Mansfield Park, A Abadia de Northanger, Razão e Sensibilidade, Emma, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Então eu queria saber se você tem o seu ranking dos 6 romances completos da Jane ou daqueles que você já leu até agora. Me conta também se foi fácil chegar a essa lista, porque você viu que para mim não foi muito fácil. E compartilha comigo o que foi que você achou desse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que tem um vídeo novo. Então, até a próxima!